Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago para vocês minhas opiniões e análises sobre a série de livros Eragon. Eu sei que você deve conhecer pelo filme, mas pelos livros, finge que considera que o filme não existiu. Porque, querendo ou não, o filme não foi um filme de qualidade por si só, e ainda assim, tudo que eles pegaram dos livros, eles conseguiram estragar de alguma forma. A única coisa que eu diria que está fiel em relação aos livros é a aparência de alguns personagens, como por exemplo Eragon. E basicamente só isso. Mas ainda assim, o filme, eu diria que foi uma espécie de vergonha pro livro e acabou tirando a luz do livro, tirando a vontade de outras pessoas de lerem os livros. E querendo ou não, os livros de Eragon são muito bons. Na minha opinião, foi o livro que eu mais gostei de ler, que eu mais tive prazer de ler. Tanto que na época que eu lia, que eu tava lendo os livros, eu fiquei preso a eles. Eles conseguem. A história de Eragon, da série, consegue te prender muito bem. É uma aventura extremamente divertida, que te prende, que te envolve, que te emociona. Indo pro universo e como funciona meio que a história de Eragon, essa série de livros elas acontecem basicamente em um universo meio que parecido com o de Senhor dos Anéis. Você tem anões, elfos, humanos. Você tem algumas outras raças, como por exemplo os Uruk, e algumas outras que você sabe que existem, mas não são necessariamente focadas nos livros. A história basicamente começa com Eragon, um garoto que viveu praticamente a vida inteira na fazenda do tio dele, e com o primo dele. E durante uma caçada que ele está fazendo no meio da floresta, próximos de umas montanhas que tem perto da vila dele, que é extremamente afastada de qualquer coisa no mundo, ele tá fazendo a caçada e ele encontra uma pedra preciosa no meio da floresta. E essa pedra preciosa, depois ele tenta vender, só que ele acaba descobrindo que aquela pedra preciosa, na realidade, não é uma pedra preciosa. Porque seria uma pedra oca. Então ele descobre que aquela pedra é um ovo de dragão. E eventualmente esse ovo de dragão choca, e o dragão que nasce desse ovo, que futuramente vai ser nomeado Safira, cria uma conexão com Eragon. E a partir daí, Eragon se torna o primeiro Cavaleiro de Dragão da nova geração. Já existiram Cavaleiros de Dragões no passado, mas praticamente todos eles morreram, só sobrou um, que é o Imperador, que por acaso cria uma espécie de ditadura no mundo todo e existe um exército rebelde que está tentando derrubar essa ditadura. E esse Imperador, na realidade, o dragão dele já morreu. Ele só é um Cavaleiro de Dragão ainda porque ele pegou um dragão selvagem na época que o dragão dele morreu e domou esse dragão. E é muito interessante porque quando um dragão cria uma conexão com um cavaleiro de dragão, com alguém, esse dragão e esse cavaleiro de dragão, eles têm uma conexão de mente a ponto deles serem basicamente a mesma coisa. Eles são como se fosse um só. E um morrendo provavelmente vai causar a morte do outro. A não ser que esse outro seja forte o suficiente para aguentar a morte ou tipo a destruição da metade dele. E a partir daí, Eragon sai, ele, sendo um cavaleiro de dragão, ele praticamente tem que sair de onde ele tá, porque tem pessoas atrás dele. Porque, querendo ou não, o ovo de dragão que ele tinha encontrado teria sido roubado do Imperador, que é o único que tá mantendo os únicos ovos de dragão que sobraram, são 3. E ele tá indo atrás desse dragão que nasceu, então Eragon tá sendo procurado, ele sai. Bronn, que é um cara um antigo cavaleiro de dragão, que perdeu seu dragão há muito tempo atrás, ele encontra a Eragon na vila dele e vai lá e treina a Eragon a partir dali como o primeiro Cavaleiro de Dragão da nova geração. E a partir daí, Eragon saindo da sua vila, que é extremamente afastada de qualquer ponto do mundo, ele vai conhecer o mundo. Ele conhece muita gente, inclusive até outras raças. Ele vai para cidades de anão, ele vai para cidades de elfo. E é muito interessante essas cidades porque elas têm uma arquitetura muito específica de cada cultura. E é muito interessante. Existe até um livro que foi feito baseado na arte conceitual de Eragon, que é muito interessante, que mostra basicamente todas as áreas, toda a arquitetura do universo de Eragon. Além disso, a questão do envolvimento da magia e tudo mais, toda a fantasia envolvida em Eragon é muito legal. Eragon é uma história muito boa de se ler. É uma leitura extremamente leve, por isso que eu digo que a série de Eragon seria uma ótima série para se iniciar um hábito de leitura. Então eu digo, se você tem vontade de começar a ler séries fantasiosas ou coisa do tipo, comece por Eragon, porque aí sim você vai ter uma boa base para continuar. Eragon é uma leitura muito boa, te envolve muito bem. Eu aconselho esse livro para qualquer um que queira ler, vale muito a pena.
Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar o like, compartilhar, comentar nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou de Eragon, se você já leu, deu sua opinião, por que não? Me diga algum outro livro que eu poderia estar fazendo também. Por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.